Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje, a convite do canal Help Química, nós vamos falar sobre as interações intermoleculares. E aí vocês veem uma carinha diferente aí, né? E pergunta: quem será esse ser humano que está aqui falando sobre interações intermoleculares? Bom, meu nome é Júnior, tá? Eu sou professor também de Química e leciono também os conteúdos de Física e Matemática e trabalho com o ensino médio e o ensino fundamental, tá? Bom, a convite do canal Help Química, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as interações intermoleculares, né? Então se inscreva no canal, dê o seu joinha se você gostou do vídeo, tá? Para que a gente possa continuar fazendo esse lindo trabalho e dando aí todo o suporte que vocês precisam e merecem, ok? Bom, então vamos lá. Antes da gente iniciar e falar um pouquinho sobre as interações intermoleculares, a gente precisa relembrar alguns conceitos importantes em relação a esse conteúdo. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é sobre os tipos de ligações, né? Vocês viram aí nas últimas aulas e existem três tipos de ligações. Então, vamos relembrar elas aí. Nós temos as ligações interatômicas, né? Ou seja, são as ligações que vai ocorrer entre os átomos, sendo específica para cada substância, né? Nós sabemos que nós temos infinitas substâncias, né, formadas através das ligações entre os átomos. Então, essas combinações que os átomos têm é que nos dá, né, a condição de conhecer várias substâncias que a gente tem aí no nosso mundo, né? Só que a gente precisa entender, a gente precisa compreender principalmente quais são esses tipos de ligações, para que a gente possa entender o tipo de interação que cada substância vai ter em relação ao seu tipo de ligação e a sua interação com outra substância. Então vamos relembrar aí. Nós temos três tipos de ligações químicas. Quais são elas? A primeira ligação que nós vamos relembrar é a ligação metálica, né? A ligação metálica, ela vai ocorrer em quais condições? Vai ocorrer entre metal e metal. Então, o que acontece nesse tipo de ligação? Os átomos, né, ou seja, os metais, eles possuem a propriedade de conseguir fazer esse tipo de ligação através da combinação das cargas elétricas. Então, o que acontece com essas cargas elétricas? Eu tenho um polo positivo e eu vou ter um polo negativo. Quando eu tenho atração eletrostática entre esses compostos, eu vou ter uma ligação química forte. E quando eu tenho essa ligação química forte, eu vou ter o quê? A propriedade das cargas elétricas de terem duas situações, atração e repulsão. Então, os metais, eles têm essas propriedades. Por isso que os compostos metálicos, eles têm o quê? A ligação é tão forte, que eu não consigo quebrar ela com facilidade, tá? Então, uma das principais propriedades dos compostos metálicos é que eles vão ter essa propriedade de atração e repulsão. Por isso que na nossa casa, né, os fios elétricos, eles são feitos de metais. E esses metais, eles são bons condutores de elétrons, né? Por isso que nós temos o quê? Usamos os fios para poder conduzir eletricidade na nossa casa. Então, os metais, né, ele tem essa propriedade, né? Ele tem uma boa condução de elétrons. Ele consegue que esse fluxo desses elétrons, eles vão ser feitos com uma maior facilidade. Por isso que a ligação metálica, ela é muito difícil de ser rompida. A força eletrostática que existe entre esses átomos é muito forte, então eu não consigo romper isso com facilidade, ok? Bom, a segunda ligação que nós temos é a ligação iônica. E o que seria a ligação iônica? A ligação iônica vai ser substâncias formadas, né? Ela vai acontecer de que forma?
entre os átomos que são classificados lá na nossa tabelinha periódica. O que acontece lá? Nós temos a classificação dos elementos, né? E a ligação iônica, ela vai acontecer entre quem? Os metais, né? E os ametais. Então, o que vai acontecer? Eu tenho espécies aqui, espécies químicas, que elas vão doar elétrons e outra espécie que vai receber esses elétrons. Então, se eu tenho uma espécie doando e a outra espécie recebendo, eu vou ter o quê? A formação de substâncias iônicas. Essas substâncias elas vão existir, né, obedecendo a nossa regra do octeto, ou seja, nós vamos ter ali compostos sendo formados, né, compostos iônicos, e esses compostos eles vão obedecer à regra de octeto, ou seja, eu preciso ter a minha última camada eletrônica preenchida. Essa camada eletrônica sendo preenchida, ela vai ser preenchida por uma espécie que vai estar doando ou por uma espécie que vai estar recebendo, de forma que os dois sejam que estáveis. Então, os compostos iônicos, eles vão ter algumas propriedades químicas. Uma dessas principais propriedades químicas é que se eu fizer, né, a dissolução desses compostos iônicos em água, eles vão conduzir corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu pegar o cloreto de sódio, por exemplo, que é o nosso sal de cozinha, né, que é o NaCl, se eu dissolver esse sal em água e eu ligar ali todo um equipamento para poder fazer todo esse processo, eu vou conseguir conduzir corrente elétrica. Então, uma das propriedades dos compostos iônicos é isso. Em dissolução iônica, né? Ou seja, se eu pegar esse composto iônico e dissolver ele em água, eu vou conseguir fazer com que essa solução ela conduza corrente elétrica, certo? Bom, e não mais importante são as ligações o quê? Covalentes. As ligações covalentes, elas vão ser feitas entre os átomos de qual espécie? Ametal e ametal. Quem mais que vai fazer ligação covalente? Ametal e hidrogênio. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter o compartilhamento de elétrons. Eu vou ter espécies querendo receber, eu vou ter espécies querendo doar, e aí eles vão chegar num consenso. Opa, eu preciso receber, eu também preciso doar. Eu não consigo te doar e você também não consegue me dar. Então, o que eu vou fazer? Vamos compartilhar nós dois? Assim eu vou estabilizar, você também vai estabilizar, e aí nós vamos formar os compostos covalentes. O que são esses compostos covalentes? São substâncias formadas por ametais mais ametais, e essas ligações vão ser através do compartilhamento de elétrons, obedecendo sempre à regra do octeto. Mas, professor, e o hidrogênio? Onde ele encaixa nessa área? Vai depender com quem o hidrogênio vai estar ligado. Se eu tenho o hidrogênio ligado com o metal, ele vai estar formando um composto iônico. Se eu tenho o hidrogênio ligado com um metal, eu vou ter ele formando um composto covalente. Então, ou seja, lá na química orgânica, quando a gente estiver trabalhando um pouquinho lá com a química orgânica, a gente vai ver essa situação do hidrogênio. O porquê que ele tem essa característica de formar esses compostos covalentes. A maioria dos compostos covalentes, né, com a presença do hidrogênio. Por quê? O hidrogênio, ele tem essa, eu falo que ele é o camarada da situação. Ele se combina com todos, ele não briga com ninguém. Ah, se eu estou combinando com a metal, então ótimo, eu vou compartilhar o meu elétron com a metal. Ah, hoje eu não estou bacana não, hoje eu estou querendo doar o meu elétron para o metal. Então ele também doa o seu elétron para o metal. Então ele tem essa propriedade de ter esse comportamento dependente de quem ele estiver ligando ou compartilhando o seu elétron, certo? Dentro das ligações, né, dentro dos compostos covalentes, a gente vai ter a presença das moléculas. E é aqui que é o nosso foco de estudo, né? Ou seja, se eu estou falando de interações intermoleculares, eu preciso conhecer essas moléculas e como elas se comportam no meio, tá? Por quê?
Quando eu conheço essas moléculas, eu sei o comportamento, o tipo de ligação, né? Sabendo que a partir daqui elas são formadas por ligações covalentes, eu vou saber se essas moléculas, quando elas estão sendo criadas, né, que elas estão interagindo uma com a outra, e aí eu chego no meu foco principal, que é aqui, ó. Eu preciso saber quem são as substâncias responsáveis por essa intermolecularidade, certo? Bom, com isso, o que a gente tem sobre as moléculas? Quais outras informações importantes? Nós vamos aprender 4 tipos de interações intermoleculares que vai acontecer. Então, as nossas moléculas, elas vão ser divididas em 4 tipos de interações. Quais são elas? A primeira, a gente vai falar sobre a dipolo instantâneo ou dipolo induzido. O que são a dipolo instantâneo e dipolo induzido? Vão ser as substâncias o quê? Apolares. Então, ou seja, eu vou ter compostos, né, que vai ter substâncias que não formam o quê? Polos, né? A letrinha A significa ausência. Então, significa o que? Eu tenho o que na ligação, na interação intermolecular? Quando eu falo que elas são apolares, eu estou falando que ela tem o quê? Ausência de polos, ou seja, os meus átomos não estão formando polos, ok? A segunda interação que a gente vai ver é chamada de dipolo-dipolo, né? E também chamada de dipolo permanente. O que vai acontecer na dipolo-dipolo, ou também chamada de dipolo permanente? São as interações que vai acontecer entre as moléculas do que? Polares, né? Sem o que? A presença de hidrogênio ou do FON. E o que é esse FON, professor? Nós vamos ver lá na frente o que significa o FON, tá? Bom, o que significa essa molécula polar? Quando eu falo de polo, significa que eu tenho o quê? Forças de atração eletrostática, ou seja, eu tenho átomos que têm a tendência de puxar o par eletrônico para ele, e essa tendência que ele tem de puxar o par eletrônico para ele, eu estou formando os polos. Então, eu vou formar polos positivos ou polos negativos, tá? Nós vamos ver isso com mais detalhes também. E a terceira situação, né, a terceira interação intermolecular que a gente vai ver, trata da ligação de hidrogênio. E o que a ligação de hidrogênio faz? Eu vou ter hidrogênio ligado com quais elementos? Flúor, oxigênio e nitrogênio, que a gente chama de FON, tá? A ligação de hidrogênio vai ser que a gente chama de ponte de hidrogênio também, é uma das ligações mais fortes que a gente vai ter, tá? Mas que a gente consegue também romper esse tipo de ligação. Aqui nós vamos ver com mais detalhes como que esse tipo de ligação vai acontecer, tá? Qual é a força que vai ter dessa ligação, tá? E também temos a íon dipolo, né? Aí, o que seria essa íon dipolo? Vai ser substâncias que eu vou ter partes iônicas dentro de um composto que apresenta o quê? Ligação covalente, ok? Então, nós vamos ver esses 4 tipos aí de interações intermoleculares e nós vamos entender em cada detalhe, né, em cada situação, como que esses polos são formados, como que essas substâncias elas se combinam entre si, para que seja formado que essas moléculas elas possam interagir uma com a outra, tá bom? Bom, então vamos ver uma pequena introdução aí, o que seriam essas interações intermoleculares. Vai ser o quê? A força de atração que eu vou ter entre as moléculas. Então, essa força de atração é que eu chamo de interação intermolecular, tá? Então, ou seja, o que determina essa força, né, se ela é com maior intensidade, se ela vai ser com menor intensidade, vai ser através de quê? Do tipo de interação que eu vou ter. Por isso que eu tenho aquelas 4 classificações.
porque é de acordo com essa força é que eu vou determinar quais são as substâncias que vai apresentar, né, esses tipos, quais que formam polos, quais que não formam polos, quais que são quais substâncias que vão estar fazendo ponte de hidrogênio com uma outra molécula. Então, essa força de atração é que vai determinar com que eu tenha condições de classificar cada substância, ok? Bom, então o que acontece aqui? Nós temos um exemplo simbólico aqui. Nós temos um composto genérico B ligado a um composto genérico A. Nós temos aqui 3 tracinhos. Cada tracinho representa um tipo de ligação. E em cada ponta aqui nós vamos ter um composto ligado, tá? Isso aqui a gente vai ver muito na química orgânica. Nós vamos entender aqui que cada pontinha que a gente tiver dentro de uma estrutura, nós vamos ver aqui que tem um composto sendo formado aqui, né? Um átomo sendo ligado com o outro. Então, aqui o que vai acontecer? Tudo isso aqui que eu acabei de falar, ele vai depender de quem? Da polaridade da molécula, tá? Ou seja, eu preciso conhecer essa polaridade dessa molécula para que eu possa estudar e compreender quais o tipo de força que eu vou ter de atração entre essas moléculas, né? Para que eu possa entender como que eu vou conseguir misturar uma substância com outra, como que eu vou conseguir fazer uma interação de uma substância com a outra. Então, é através dessa polaridade que eu vou conseguir determinar qual o tipo de interação intermolecular que está acontecendo ali entre os compostos. Beleza? Então, deixe o seu joinha, se inscreva no canal Help Química e não perca aí as nossas próximas aulas, tá? Foi um prazer aqui conversar com vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!